Mais um assunto direto BDO. Hoje a gente vai falar de compliance e as generativas. E para isso a gente está hoje com Daur Carlos. Boa tarde, Daur. Boa tarde, Vitor. Obrigado pelo convite aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Agradeço o assunto, né, que é um assunto tão importante e que está tão em pauta. Acho que todo mundo já está usando IA generativa, né? Já, todo mundo já está usando. Já. É uma ferramenta já do cotidiano, né? Não só do brasileiro, mas de todo mundo. Exato. A gente tem visto a utilização dessa ferramenta e eu acho que é bom, inclusive, explicar um pouquinho o que é a IA generativa, né? Para quem não conhece o termo IA generativa, as ferramentas que vocês têm utilizado para pesquisa aí, tem diversas no mercado, né? Que são não só pesquisa, né? Mas para perguntas e respostas. Alguns estão usando para, que a gente estava conversando há pouco, né? Para questões acadêmicas, né? Pesquisas acadêmicas. Mas a gente, acho que pode falar aqui um pouquinho, que é um assunto importante da gente falar, que é como isso está sendo utilizado nas grandes instituições, nas empresas, e quais são os riscos que isso pode acarretar para essas companhias, né? Sim. Eu acho que a gente tem muito ainda o que avaliar no contexto geral dessas ferramentas, mas os riscos que elas vão nos trazer, a gente não pode deixar desapercebido, né? E aí quando a gente fala de risco, são diversos, para cada prática, né, que está sendo utilizada, tem o seu risco acompanhado ali, né? Uhum. Acho que é importante a gente observar e ficar atento a isso. Tá? Não, com certeza. Porque hoje a gente tem também, que nem você falou, uso acadêmico, né? Pra gente fazer pesquisa, às vezes até para poupar de ir pro Google, porque hoje em dia substitui o papel um pouco, né? Da pesquisa, de tipo, em vez de pesquisar no Google hoje, muitas pessoas falam, vou perguntar para alguma IA e tudo mais, e ela traz o relatório prontinho, às vezes até melhor do que encontra, mas o que eu queria saber de você é justamente quais são os limites que a gente pode usar ela dentro de uma empresa e até onde a gente pode confiar nela para levar o produto ou como ela pode auxiliar na entrega do serviço para os clientes. Eu acredito que a ferramenta IA ela está sendo utilizada hoje em dia não tanto quanto ela vai ser utilizada no futuro. Tá? Uhum. Isso é importante a gente já deixar claro que a gente ainda não tem alguns, principalmente no Brasil, né? A gente ainda não tem o potencial máximo sendo utilizado dentro das companhias. Mas, como tudo que é incipiente vai crescer, a gente tem que ficar atento a esse crescimento e acompanhar esse crescimento. A IA generativa, da forma que você acabou de mencionar, né, ela é utilizada sim como ferramenta de pesquisa. Por exemplo, antes a gente usava livros, depois a gente foi para o Google, depois do Google agora a gente está usando a IA generativa. Isso. Ok. Os livros, a bibliografia era fácil de se entender, né? A gente tinha ali um direcionamento bibliográfico, né, do que a gente estava apresentando num trabalho por conta do próprio livro que foi publicado, que tem uma editora e etc. Quando a gente vai para o Google, a gente começa a perceber alguns fatores importantes de observação, que você pode até pesquisar no Google, mas você tem que trazer a sua bibliografia. E a IA generativa, a gente tem que ter uma atenção em especial, porque ali o texto que está sendo o texto ou qualquer outra informação que está sendo providenciada, ela não necessariamente ela está capturando de uma única bibliografia. Ela tem ali os dados que ela vai obter, né, que é o banco de dados, que hoje em dia é enorme, né? A gente está falando de toda a parte de internet, toda a parte de banco de dados que ele tem ali acesso a informações públicas, né? É uma compilação, né, de informações. Exato. Todas as informações que uma IA generativa usa são advindas da gente, né? Não é uma coisa que ele desenvolve um raciocínio e... É isso aí. A gente não tem mais uma única... a IA ela não vai só em um único banco de dados, né? Toda a informação que ela utiliza,
ela é uma informação que já foi gerada em algum momento. Porém, ela captura aqueles dados e dá o output da forma que a gente tem como a melhor informação possível. Então, ela vai gerando aquele dado conforme ela vai gerando mesmo, né? Por isso que é generativa. Ela vai gerando aquele dado com base no que a gente melhor tem de expectativa, né? Então, tem um algoritmo por trás que gera aquele dado com base em banco de dados. Essa informação, e aí a gente vai começar a falar de risco, esse output dela é muito difícil de ser lastreado, né? A gente não tem como entender como é que ele chegou naquele resultado de forma lógica. A gente sabe que tem um algoritmo, mas de forma lógica, como chegou naquele resultado? Se eu perguntar para qualquer um, fica difícil você falar assim, tá, mas por que ela me trouxe esse texto dessa forma, com esse resultado, com essa forma de escrita? E muitas vezes, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, os termos que você utiliza, ele traz um output muito parecido, mas com outros termos. Então, como ele chegou ali, né? De que forma? Isso gera risco. Isso gera muito risco. Se você não sabe como foi gerada uma informação, bibliografia, da onde foi capturado, com que viés foi elaborada aquela informação, isso gera muito risco para a gente. Tá? E aí eu acho que é essa atenção que a gente tem que ter. Uhum. Tá? Esse acho que é um dos principais riscos. Como é gerada essa informação? Porque o uso indevido ou quando você pega sem monitoramento, né? Como é que esse tipo de uso da IA, então, vou só 100% trazer aqui o que ela está me trazendo, ser uma segunda etapa de verificação, sabe? Diretamente ali no... é isso, ela está falando, então como já é uma base de dados prévia, eu vou confiar, vou só acreditar no que ela está trazendo. Isso pode comprometer, né? Totalmente. A integridade, né? Totalmente. A confiança na informação do output sem uma revisão adequada é deixar um risco sem um controle. Uhum. Né? Então, a gente tem, e aí a gente pode elencar diversos riscos quando ao uso da IA generativa, a gente tem diversos riscos, e aí tem diversas aplicações. Então, atendimento ao cliente é uma das aplicações da IA. A gente tem revisão de contratos, é uma forma de usar IA. Seleção de colaboradores, né? Seleção prévia de currículos, etc. Né? Então, a gente tem várias formas de se utilizar a IA. Mas quais são os riscos que estão atrelados a essa forma? Um dos riscos que a gente pode olhar para o que está acontecendo, que é o que você mencionou, é a galera utilizar a IA sem nenhuma determinação de compliance. Qual empresa hoje já está preparada, tá, para determinar quais são os limites do uso da IA dentro da sua companhia? O que a governança tem feito para poder fazer uma determinação de até onde a gente pode ir ou até onde é aceitável o uso da IA? Uhum. Quais são os processos que vão ter diversos controles de revisão e quais vão ter menos controles de revisão? Eu acho que revisão vai ser necessário, ponto, né? Mas quais são os processos que vão ter menos revisão? E aí a gente fala, inclusive, por exemplo, voltando ao chatbot. Quando a gente fala de chatbot, até mesmo ele, os parâmetros que são utilizados e como ele consegue dar o output e responder ao usuário, também tem que ser revisado com periodicidade. Eu não posso deixar ali o chatbot caminhar por conta, né, sem poder revisar o que está acontecendo ali dentro das conversas que estão sendo feitas com os stakeholders. Uhum. Numa revisão de contrato, deixar com que a IA revise um contrato extremamente complexo e que eu não tenha uma revisão posterior de um colaborador, né, de uma gerência, de uma diretoria de forma adequada, eu estou deixando aquilo ali exposto a um risco desnecessário. Aí, quando a gente vai para alguns setores, as coisas ficam ainda mais complexas. Então, um exemplo é o setor de saúde. A gente vai deixar com que algumas avaliações sejam feitas pela IA
não, sem a supervisão de um humano, vamos dizer assim, né? Eu acho extremamente inadequado, né? Eu acho não, né? É extremamente inadequado. Então, por mais que a gente tenha riscos, a gente não vai deixar de usar. A gente não vai deixar de usar. Esquece, não vou permitir que a minha instituição, a minha companhia utilize. A gente vai utilizar, vai continuar utilizando. Mas a gente vai aplicar controles para reduzir a um nível aceitável esses riscos. Eu vou interferir, criando políticas, procedimentos de revisão, tá, de como a gente vai utilizar essa IA. Porque foi que nem você falou, hoje você não pode negligenciar o uso de IA dentro da sua empresa. É uma realidade que a gente já está inserido e está acelerando, né? Conforme a gente vê as atualizações, a gente vê que tá cada vez mais automatizado também os processos, né? Eu não sei como vai ser ou o que você acha, mas talvez vai ser uma mistura, sabe? Entre mão de obra humana e uma mão de obra robotizada, sabe? Com o uso de IAs. Mas é possível que alguma área, pelo menos pelo que a área de risk avalia, né? De a gente ter uma área que vai ficar 100% na mão de IA, ou vai ter que ter sempre, a gente vai trabalhar em conjunto, sabe? Eu acho que não em nenhum momento vai deixar de ter o acompanhamento das pessoas, tá? Acho que a pessoa faz parte do contexto em qualquer instituição, em qualquer companhia, tá? Eu acho que a grande questão é o quanto a gente vai deixar o uso da IA, o quanto ela vai absorver de trabalho e o quanto o ser humano vai participar. O ser humano sempre vai participar, mas o quanto isso vai ser dividido, né, entre uma das duas áreas. Tem áreas, tem processos que eu posso permitir muito mais a utilização da IA e deixar um pouco por conta, né? Tem outras áreas que eu vou ter que fazer somente como apoio, a IA como apoio. Um bom exemplo disso é a parte de revisão de contratos. Eu posso ter uma revisão da IA, mas não como final. Eu posso tê-la como uma ferramenta para poder verificar a completude das cláusulas obrigatórias. Eu posso pedir para que ela faça uma revisão pontual de algumas SLAs específicas, verificar se ela fecha, se aquela informação que está em contrato fecha com toda a parte de pedidos que foram feitos ali anteriores à elaboração do contrato, o que o fornecedor desejava ou o cliente desejava. Então eu posso pedir para que ela faça isso, mas a revisão final e a responsabilidade, é importante a gente falar sobre isso, que a IA ela ainda ela não pode tirar a responsabilidade sobre os processos, sobre os controles da empresa, né? Sobre a responsabilização dos seus riscos. Não é porque eu uso uma IA que eu vou tirar a responsabilização das pessoas que trabalham naquele processo. Então, mesmo tendo um processo apoiado por IA, ainda tenho a responsabilização dessas pessoas sobre os processos. E aí, inclusive, acho que é importante a gente falar aqui um pouquinho que a própria a União Europeia tem uma regulamentação que foi emitida para falar um pouquinho, que fala um pouquinho sobre quais são esses conceitos de risco, do que pode, do que não pode, como eles têm, assim como foi a GDPR, que era a parte de proteção de dados, que hoje aqui no Brasil é LGPD, a gente no futuro muito provavelmente, e já tem algumas PLs já saindo também a respeito sobre como deve ser encarada a IA generativa aqui no Brasil, mas no futuro muito provavelmente a tendência é que em outros lugares a gente também siga essa mesma regulamentação europeia, que basicamente eles estão já vislumbrando o futuro, né? E eu acho que a regulamentação é de final de 2024 e agora acho que até 2026 as empresas vão ter que se adaptar a essa regulamentação. Nossa, é curto período. É 1 ano de adaptação e essa adaptação ela vai ter que ser feita não só pelas empresas que residem na Europa, mas também empresas que têm ali qualquer atividade relacionada a atividades, vamos
vamos dizer assim, se eu tenho algum software que trabalha em conexão com a Europa, se eu tenho alguma informação ou algum dado que transita junto com a Europa, eu vou ter que me adaptar e também atender à regulamentação. Uhum. Então, é super importante a gente, não só as empresas que têm esse tipo de necessidade já ir se adaptando, né, a esse contexto, mas muito provavelmente aqui no Brasil também a gente vai ter uma regulamentação própria e que independente se eu tenho ou não a necessidade de cumprir com a regulamentação europeia, eu vou ter que atender, né? E aí a gente até costuma dizer, né, a LGPD, eu tinha grandes empresas que já estavam preparadas por conta da GDPR, que era lá de fora, já tinha antecipado um pouco essas obrigações, e estavam muito melhor preparadas e tiveram custos menores para a implantação, né? Porque tudo que você faz às pressas, né? Tudo que você faz correndo, você acaba gastando mais, né? Então, acho que é importante as empresas já irem se atentando a essa adaptação. E aí eu vou fazer aqui um pouco do jabá da BDO, né? Claro, tem que fazer. Falar um pouquinho sobre o que a BDO pode oferecer. Eu acho que assim, a BDO tem já feito alguns mapeamentos, e nesses mapeamentos de risco já se atentado aos riscos do uso da IA. Tá? Algumas empresas algumas empresas já estão atentas ao que a IA pode está oferecendo de risco e o que eles têm que colocar de controles internos para reduzir esses riscos, mas é super importante a gente frisar que muitas delas ainda não ou a grande maioria está deixando solto, está deixando o colaborador executar as próprias práticas de elaboração de materiais, de exposição de materiais. Isso pode inferir em risco reputacional. Então, será que o seu colaborador não está expondo os seus dados numa IA que você não deveria, né? Porque muitos colaboradores colocam materiais direto nessas bases de dados, né? E trabalham ali dentro. Podem ser informações confidenciais. E o próprio output que a máquina gera, será que aquele dado que você está apresentando para os seus stakeholders estão adequados, né, assim, para poder apresentar? Não tem informação confidencial ali também? Ou direitos autorais violados, né, como a gente já conversou aqui sobre a questão da bibliografia, da onde eu estou tirando os dados, né? Então, a BDO tem preparo para poder fazer esse mapeamento, identificar esses riscos, tá? Identificar para vocês ou recomendar quais são os controles adequados para poder colocar e se preparar para esses riscos, não só agora, né, mas os riscos que vão ter no futuro. Eu ainda não estou utilizando 100% da minha capacidade com a IA, mas tudo bem, mas e como você vai se preparar? Então a gente tem alguns trabalhos que a gente pode dar apoio ao cliente já para ele se preparando, tanto na parte de governança, compliance, riscos, controles internos, a própria auditoria interna, saber que esses controles estão funcionando é super importante, né? Então a gente tem já alguns serviços já encaminhados para esse tipo de análise, tá? Bacana. E assim, só para a gente continuar, para fechar de todos os aspectos que a gente tem, claro. Quando a gente fala de também risco e de principalmente ética, né? Saindo um pouquinho da área do operacional, né? De certo. Dentro da empresa. A gente tem hoje uma preocupação muito grande com os deepfakes, né? Que a gente tem umas gerações de vídeo hoje que talvez uma geração mais atual não seja tão difícil de distinguir, né? Mas talvez uma geração... Vai melhorar, é isso. E vai melhorando, né? Vai ficando cada vez mais realista. Vai ficar cada vez mais. Às vezes pode ser usado muitas vezes de forma maliciosa, né? Maldosa. Então, para prejudicar alguém, um grupo, a própria empresa. Então, às vezes, você colocar uma geração de notícia falsa sobre determinada empresa, como é que a área de risk, como é que as empresas estão preparadas ou não estão preparadas ainda para isso, para uma repercussão desse tipo? Eu acho que a principal atividade que tem que ser feita é a gente ter em mente que isso vai acontecer. Já vem acontecendo, né? A gente não ignorar. A gente não pode ignorar o fato de que
vai no futuro ser utilizado ferramentas, né, para poder divulgar informações de forma muito parecida com a verdade, né? O que a gente tem entendido é que eu acho que a conscientização é o melhor caminho. A gente treinar a equipe, conversar com a equipe, conversar com nossos colaboradores, gerar uma educação a respeito de como identificar, de como a gente não deixar com que atitudes ou iniciativas sejam tomadas sem uma avaliação prévia, é a melhor maneira de se encarar esse tipo de atividade que é totalmente ilegal, né? Então, o que eu imagino que as empresas têm como preparo, tá? É as suas políticas. Deixar prontas suas políticas, treinar a equipe, tá? Treinar principalmente os agentes jurídicos da empresa a saberem lidar com esse tipo de situação. Uhum. Pouco se fala sobre como as empresas vão trabalhar, tá? Vão trabalhar a respeito de possíveis processos né, nesse quesito. Mas o que mais é importante nesse caso é a gente já imaginar que isso vai acontecer, né? Então, o treinamento da equipe, elaborar políticas a respeito de como educar os colaboradores, né? Como deixar claro para esses colaboradores que não se deve tomar atitudes imediatistas, não se deve divulgar informações inadequadas antes de ser avaliadas quaisquer notícia ou qualquer dados que não tenham sido diretamente pela empresa. Uhum. Então, acho que é um caminho. Bacana. Da hora. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Foi Muito ótimo. obrigado. Esse foi mais um assunto direto BDO.